Eu, Silvia e Tailane ficamos com o tema Autonomia e Administração Pública. No Brasil, o ensino da administração pública e da administração privada, ela decorre de um equivocado entendimento do que seja a administração pública e a administração privada. Na administração pública, ela nasceu da definição legal ainda nos anos de 1960 da carreira de técnico em administração. Depois, ela foi mudada para o entendimento de administrador, envolvendo tanto como a administração de empresas quanto a administração pública, enquanto são definições totalmente diferentes. Assim, a administração de empresas, ela seria o processo de tomada de decisões em uma empresa sobre como ela deve ser organizada e controlada, enquanto a administração pública, ela seria a mesma coisa, aplicada ao Estado ou mais amplamente às organizações públicas. Tanto a administração de empresas como a administração seria processos de tomadas de decisão em organizações. Só que podemos pensar em administração pública nesse termo, como a administração pública sendo uma tomada de decisão. Nesse caso, ela seria melhor falada no sentido de gestão pública e não administração pública. Na administração pública, propriamente dita, é outra coisa. É um dos elementos que constituem um Estado ou outro, sendo a lei ou ordem jurídica. O Estado, ele é um sistema constitucional legal e a administração pública é o que garante ao Estado. Então, há uma pequena diferença entre a administração pública e a administração privada, é que o gestor público, tem como objetivo criar o valor público, enquanto a administração de empresas, o gestor privado, ele tem como objetivo a criação do lucro para a empresa. A administração pública é sinônimo de aparelho ou de organização de Estado. Ela tem como objetivo o aparelho do Estado. Está próxima das ciências políticas, cujo objetivo é o Estado como um todo, ou também do direito, cujo objetivo do direito é a lei, do que da administração de empresas. É preciso administrar o aparelho do Estado e geri-lo de forma eficiente, mas a diferença entre empresas e administração pública é muito grande, como a gente viu. Enquanto uma visa o lucro, a expansão do lucro em benefício dos seus proprietários, a organização estatal, ela visa o bem público, como eu falei. Enquanto uma compete no mercado de trabalho, a outra ela é monopolista. Na administração pública, o essencial é sua soberania ou seu poder de Estado. É sua, como os políticos, ter a capacidade de definir boas leis e políticas públicas e de seus gestores ou servidores a ter a capacidade de executá-las de forma efetiva e eficiente. Uma curiosidade é que no curso de administração pública, o curso ele não se limita a formar só um servidor para a administração pública. Ele também forma, de um lado, políticos e de outros, administradores de organizações públicas não estatais. Ou então de responsabilizações políticas através das quais a sociedade civil busca responsabilizar a administração pública. O serviço público, ele não é um mero administrador, ele é essencialmente um agente político, como também é um político eleito. No caso, o servidor público, ele não se limita à
a executar as leis e políticas definidas pelos políticos. Ele ajuda os políticos eleitos a formulá-las ou reformulá-las. Seu poder, ele não é apenas o poder de um administrador sobre seus subordinados. Ele também fala e age em nome do Estado. Para formar um administrador público, não basta ensinar estratégias e métodos de gestão de controle, métodos quantitativos de administração e tomadas de decisões e uma visão geral da sociedade e de como ela é coordenada. Além desses conhecimentos, a administração, tanto de empresas ou públicas, precisa ter uma compreensão ampla das instituições e organizações que realiza essa coordenação, ou seja, do Estado, das teorias que buscam explicar a sociedade, da democracia, do direito, não só administrativo, mas também constitucional, e do papel fundamental que o aparelho do Estado desempenha em todo esse processo político. Na formação dos administradores públicos, sempre se inclui e aplica isso na discussão do que sejam os etos públicos dos servidores, os atos que eles vão estar gerando na administração pública. Por exemplo, uma escola de administração pública ou de políticas públicas, elas não podem se limitar especificamente a ensinar só os valores liberais baseados na liberdade negativa de cada cidadão e basicamente não se incomodar se ele está infringindo a lei. No debate, eles acabam mostrando sobre essa liberdade positiva ou sobre a concepção publicana da política, tanto no seu serviço público, que acaba sendo fundamental no seu curso de graduação. Então, ele começa a te explicar que a criação dessas normas, de que não é simplesmente jogar de forma que acha correto, sem ter as análises e os entendimentos, pois você está administrando uma coisa que é para uma sociedade, para um coletivo. Não é só uma meta que você procura e joga lá para crescer a empresa, não. É para melhorar as condições de uma sociedade coletiva. Agora vamos compreender mais essa diferença da administração privada, de como é diferente essa formação da pública. Porque acaba que mesmo que os administradores das empresas também existe essa questão da ética, ela acaba sendo bem contraditória, porque seu principal critério não é bem o público, o coletivo, de certa forma, de que você está administrando para o bem de uma sociedade. Ele acaba sendo mais uma expansão de lucro para a empresa, onde o retorno que vai ter para a empresa é positivo, onde o lucro vai beneficiar a empresa, onde você trabalha por um público específico do produto do que a sua empresa trabalha, que é diferente da administração pública. Então, ele acaba que não pode ser bem coordenado apenas pelo mercado. Ele se atenta a esses objetivos, focando bem a sua empresa. De tempos, o capitalismo ele acabou sendo um marco forte, tanto na empresa pública como na empresa privada. Afinal, o capitalismo é o que gera, é o que é consumido, o que é feito, de certa forma, dinheiro. Então, mesmo em um período de baixo crescimento, uma grande estabilidade financeira e forte aumento da desigualdade não é questão apenas um assalto ao Estado. Esse era seu objetivo, mas afinal também foi um assalto ao mercado. Então você compreende que isso atrapalha tanto as grandes empresas que são as empresas privadas, como a questão também das empresas públicas, pois não influenciam, querendo ou não trabalham, muitas empresas públicas trabalham com parcerias, de questão de estar patrocinando eventos.
Então, o capitalismo ele influencia basicamente. Se a empresa não está lucrando, não tem como ela patrocinar, por exemplo, jogos esportivos, cursos beneficentes, essas coisas. Então, no Brasil principalmente, esses interesses corporativos e compreensão do que seja administração pública, ele pressiona para que o Estado não desista da administração de empresas. Então, ele compreende que é uma parceria que devem andar sempre de mãos dadas, de certa forma. Porque quando você compreende a importância de que uma pode estar interligada da outra, de que o capitalismo ele acaba influenciando, querendo ou não, na administração pública, fica mais fácil entender esse contexto que acaba estando presente mesmo com a mudança dos tempos.